Olá, eu sou a Rosa Yokota, docente da UFSCar e membro da diretoria do GEL, Gestão 2019-2021. No bate-papo com linguistas de hoje, nós vamos conversar com o professor doutor Vinícius Nascimento, que é meu colega na Universidade Federal de São Carlos, docente do Departamento de Psicologia. Além do Vinícius, a Liz Márcio Melo está nos acompanhando hoje. Ela é tradutora e intérprete de Libras. Então, muito obrigada ao Vinícius e à Liz por estarem conosco. Vinícius, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua formação. Bom, olá a todo mundo, todas as pessoas que nos assistem. Quero começar agradecendo o convite da Rosa e do GEL para poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Me sinto extremamente honrado e lisonjeado de estar aqui nesse espaço. Agradeço a Liz pela interpretação, que topou fazer a interpretação dessa entrevista para deixar acessível aos surdos que quiserem conhecer mais do nosso trabalho também. A Liz é aluna da UFSCar, do curso em que eu trabalho, então vou começar falando por aí. Eu sou professor do Departamento de Psicologia, como a Rosa falou. Eu atuo especificamente no curso de bacharelado em tradução e interpretação em Libras, língua brasileira de sinais e língua portuguesa. É o único bacharelado na área no estado de São Paulo, né? Ele está aqui localizado no campus São Carlos da UFSCar. E eu estou vinculado ao Departamento de Psicologia, como todos os professores desse curso também. Então, eu sou doutor e mestre em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, sou graduado em Fonoaudiologia também pela PUC São Paulo, e sou tradutor e intérprete de Libras português há 17 anos. Então, o meu percurso acadêmico, ele é posterior à minha experiência como tradutor e intérprete de Libras. Na verdade, foi a minha experiência como tradutor e intérprete de Libras que me impulsionou enfim, a mergulhar no universo acadêmico, né? Então, durante a graduação em fonoaudiologia, eu fiz 2 pesquisas de iniciação científica voltadas à educação de surdos, à representação do universo surdo no campo epistemológico específico da fonoaudiologia, né? E aí no mestrado e no doutorado em Linguística Aplicada, lá na PUC São Paulo, eu me dediquei mais, direcionei mais as minhas energias para aquilo que a gente chama hoje de estudos da tradução e interpretação de língua de sinais. Então, no mestrado, eu fui orientado pela professora doutora Beth Bright, tanto no mestrado quanto no doutorado. E no mestrado eu pesquisei interpretação de Libras a partir do gênero jornalístico televisivo, pensando ali a influência dos elementos verbovisuais na produção lexical e sintática dos intérpretes, né? E no doutorado eu já fiz um estudo um pouco mais complexo sobre o processo de formação de intérpretes experientes, intérpretes de Libras português, experientes também aqui no estado de São Paulo. Muito bom. Vinícius, na área de estudos linguísticos, assim, onde a gente localiza os estudos sobre Libras, sobre interpretação e tradução em Libras? Eu particularmente tenho uma formação na linguística aplicada, então no âmbito da linguística enquanto campo de conhecimento, eu me localizo e me considero linguista aplicado, né? A minha área de formação ali. A área dos estudos sobre Libras, eles estarão em diferentes sub-áreas, né? Então tem estudos descritivos da Libras do ponto de vista linguístico, do processamento da linguagem e tal. Mas a área em que eu estou hoje, né, a sub-área, porque eu ainda não considero uma sub-área, mas um campo temático, né? Ele se insere ainda no âmbito da linguística aplicada, né? Que ainda é uma área que está sendo construída. Então, na verdade, nós dizemos que é um campo temático interdisciplinar, né? Porque a tradução e a interpretação são atividades extremamente complexas de linguagem e clamam um olhar interdisciplinar, que vai desde o processamento da linguagem do ponto de vista cognitivo, do funcionamento da linguagem, até a dimensão mais discursiva do uso dessa linguagem nos contextos concretos
de tradução e de interpretação. E aí, nesse uso concreto, aí a gente clama por diferentes olhares, né? Então, tem estudos da tradução e interpretação na educação, estudos da tradução e interpretação na linguística aplicada, e tem, mais recentemente, um fortalecimento do campo dentro do campo disciplinar específico, que tem origem na linguística aplicada, chamado estudos da tradução e interpretação. No Brasil, a gente não tem estudos da interpretação enquanto disciplina, enquanto um campo, né? Apenas estudos da tradução. Nós temos 4 programas de pós-graduação no Brasil dedicados aos estudos da tradução somente. Ah, sim. Aí você poderia falar um pouquinho, assim, se alguém tiver interesse em estudar Libras, fazer estudos relacionados à tradução e interpretação em Libras, no Brasil, em São Paulo, o único curso de graduação seria o nosso da UFSCar. Mas em nível de pós-graduação no Brasil? No Brasil, hoje nós temos, então, 4 programas de pós-graduação em estudos da tradução. A gente tem o programa em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos o pós-trad da Universidade de Brasília. Nós temos o programa de estudos da tradução da Federal do Ceará. E nós temos o Letra na USP, né, que era estudos da tradução, mas teve uma reformulação e agora é Letras Modernas e Tradução, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas são 4 campos só de estudos da tradução. O tema da tradução e interpretação de língua de sinais tem entrada muito significativa em 3 desses 4 programas, né? Então, a UFES, que é o principal deles, enquanto campo de estudos da tradução. Então, já tem aí mais de 10 anos, né, como uma linha temática dentro do programa, estudando Libras e outras línguas de sinais, processos de tradução e de interpretação. E os outros 2 são mais recentes, né, mas que já começaram, inclusive o do Ceará, se eu não me engano, já começou com uma linha específica de estudos de língua de sinais especificamente. E na linguística aplicada como um todo, enquanto campo, enfim, de estudo da linguagem e situações de uso, né? Então a gente tem a PUC São Paulo, uma tradição já, o primeiro programa de linguística aplicada do Brasil, que tem ali construído também, não sei se dá para chamar tradição, mas já tem construído um caminho de orientação de pesquisa sobre Libras em geral, não só sobre interpretação e tradução, mas mais recentemente sobre tradução e interpretação. Temos a Unicamp também, tem algumas notícias de algumas pessoas que estão entrando para estudar a tradução e interpretação de Libras. Universidade Estadual do Ceará também tem uma linha mais ligada aos estudos da tradução, mas que tem estudado, e o da UNB também. Certamente os outros programas de linguística aplicada também acho que vão tentando acolher. Como a temática é muito recente, né, o que nós temos hoje, na verdade, é uma deficiência de orientadores, de pessoas que acolham o tema. Então, a minha orientadora, por exemplo, é a professora Beth Bright, que é uma linguista bakhtiniana super importante no Brasil. Ela não trabalhava com Libras até me orientar. Depois ela brinca que ela começou a receber outros alunos, né? Mas e foi um desafio tanto para ela quanto para mim também, né? Então acho que há uma carência ainda de pesquisadores que acolham alunos, né? Pesquisadores especialistas na temática da tradução e interpretação em Libras. Estamos melhor do que estávamos há 10 anos atrás, mas ainda temos falta. Nossa, ainda bem. E você pode contar um pouquinho, porque você, de certa forma, está desbravando um novo campo, né? Você experienciou dificuldades ao longo da sua pesquisa de mestrado, de doutorado, sendo que era um campo tão novo naquela época? Com certeza, Rosa. Assim, eu diria que uma das principais dificuldades é justamente ter sido o primeiro pesquisador daquele grupo, né, o grupo de pesquisa Linguagem, Identidade e Memória, lá da PUC, PUC e USP, né, o grupo de pesquisa, estudando esse tema. Porque, como eu não estava estudando especificamente educação de surdos, nem fazendo uma descrição linguística da Libras, eu estava estudando
a interpretação dessa língua, né, a partir da língua portuguesa. Então, eu senti necessidade de discussões ou de perguntas, abordagens que fossem mais alinhadas àquilo que eu estava pesquisando. Então, o que eu vivenciei muito era ter que dar um passo atrás para explicar para os meus pares que Libras era língua, que é uma língua como uma língua portuguesa e qualquer outra língua, né, de modalidade vocal auditiva, que permite ao surdo se expressar, falar de assuntos dos mais corriqueiros aos mais complexos. Então, esse movimento de convencimento e que todo mundo que estuda Libras e entra num programa que não tem essa tradição vai vivenciar, porque você precisa estar o tempo todo meio que convencendo as pessoas. Agora, acho que um pouco menos, né? Mas há 10 anos atrás, né, há 11 anos atrás, quando eu entrei no mestrado, então eu tinha necessidade de discutir meu corpus do ponto de vista procedimental, tradutório, interpretativo, mas eu precisava dar um passinho para trás para poder explicar para os meus colegas do que era exatamente que eu estava falando, não como os outros faziam, porque todo mundo faz isso, mas uma tentativa meio ainda de convencer de que essa língua é língua e de que esse espaço é um espaço possível para estudar essa língua e seus diferentes usos. Uhum. E você quer falar um pouquinho do seu laboratório, das suas pesquisas atuais, dos orientandos? Sim. Atualmente eu coordeno o Laboratório de Tradução Audiovisual da Língua de Sinais, o Latraviles, que é vinculado ao Departamento de Psicologia. Nós criamos esse laboratório a partir de uma pesquisa que eu desenvolvi de 2018 até abril desse ano, com financiamento da FAPESP, com auxílio regular à pesquisa, cujo objetivo foi identificar como que os surdos avaliam as chamadas janelas de Libras, que são aqueles espaços onde aparecem o tradutor e o intérprete de Libras em obras audiovisuais, né? Então, a pesquisa tentou, na verdade, fez um teste de usabilidade por meio de um questionário bilíngue aberto para os surdos do Brasil inteiro. E nós recebemos o recurso, eu recebi o recurso, fiz a proposição do laboratório para orientar pesquisas nessa temática e também promover ações de ensino e de extensão. Então, hoje, nós temos alguns alunos de iniciação científica. Então, a Liz, por exemplo, que está interpretando aqui, foi bolsista FAPESP, produziu uma excelente pesquisa, que também deu origem ao TCC dela, né? Um desdobramento da pesquisa foi o TCC dela no curso TIUSP, e que foi uma pesquisa desenvolvida no Latraviles. Então, acabei de orientar 2 alunos também com bolsa CNPq, e atualmente eu tenho 2 alunos de TCC desenvolvendo pesquisas no laboratório. Estou me vinculando à pós-graduação nesse momento, então ainda não tenho nenhum aluno de mestrado nem de doutorado, então ainda estou fazendo pesquisa no âmbito da graduação. Mas é uma área nova, então, de certa forma, você continua desbravando novos... Com certeza. Com certeza. E quais são os próximos passos? Então, você agora vai entrar como orientador na pós-graduação e... Agora eu tenho um novo projeto, né? Esse projeto que eu desenvolvi com a FAPESP, ele era um projeto de 2 anos, um projeto com recurso, financiamento, auxílio à pesquisa, conduzido por mim, junto com os alunos e tal. Então agora eu estou com um projeto um pouquinho mais ousado, um pouquinho maior, na tentativa de descrever e analisar a atuação dos intérpretes e dos tradutores de Libras a partir de gêneros específicos diferentes. Uhum. É importante dizer que eu trabalho com a abordagem bakhtiniana como um instrumental teórico-metodológico, né? Então, toda a minha formação na pós-graduação é uma formação de linha bakhtiniana, e eu continuei dando segmento a essa abordagem, juntando outros campos, como a ergologia, que é uma abordagem filosófica francesa de estudos do trabalho, e os estudos da tradução e os estudos da interpretação mais clássicos. Então, eu faço promovo essa interdisciplinaridade para dar conta da complexidade dos meus objetos de pesquisa, né? Então, agora eu pretendo, no âmbito da pós-graduação,
orientar primeiramente alunos de mestrado na tentativa de descrever novos fenômenos de tradução e interpretação. Então, por exemplo, a pandemia fez aparecer gêneros muito novos, né? Não só para a língua portuguesa, mas especialmente para Libras, né? E o intérprete enquanto um agente de comunicação nesses novos gêneros. Então, por exemplo, as lives artísticas que foram promovidas durante a pandemia e que aconteceram por conta da pandemia e que colocaram os intérpretes como, na verdade, foi um movimento muito espontâneo da classe artística, não há nenhuma legislação que obriga a ter intérprete de Libras em shows artísticos virtuais, até porque isso é algo desse tempo, de 2020, mas não da forma como foi colocado, e aí houve um movimento natural e os intérpretes começaram a ser chamados, né? E ali tem uma série de desafios, porque demanda do intérprete uma certa performaticidade, então é uma interpretação musical, precisa ter habilidades com o corpo, precisa ter habilidades, toda a interpretação lida com imprevisibilidade, mas precisa ter um jogo de cintura, digamos assim, para lidar com imprevisibilidades que estão no campo do virtual, no campo do digital. Então, como que os intérpretes estão lidando com a interpretação de shows artísticos virtuais? Então, essa é uma das perguntas de pesquisa que eu pretendo responder nessas próximas orientações. A interpretação remota, por exemplo, que a Ali está fazendo aqui, né? Então, interpretação da casa dela, de uma entrevista, gênero entrevista, né? O que significa interpretar uma entrevista de modo remoto, e o que o intérprete despende de energia, não apenas discursiva, mas do ponto de vista da gestão dessa comunicação como um todo, para dar conta da tarefa, porque ela está interpretando, mas ela está preocupada com a internet, ela está preocupada com o enquadramento, ela está preocupada com sobreposição de fala, com outros elementos que na interpretação presencial não existe. Então também tem interesse nesses novos fenômenos aí, enfim, acolher alunos que têm o interesse de pesquisar esses temas. E para um aluno que está pensando em entrar na pós-graduação, você teria alguma sugestão, algum conselho, alguma ideia? Na área que quer estudar o tema da tradução e interpretação de língua de sinais? Sim. Eu diria que eu acho que um bom movimento é se aproximar dos grupos de pesquisa das universidades, né? Então, aqui na UFSCar, por exemplo, nós temos o Latravillers, que é o laboratório onde nós produzimos as pesquisas, mas nós temos o grupo de estudos discursivos da língua de sinais, que é o nosso grupo de pesquisa, né? E que todos esses alunos que eu falei para você fazem parte, compõem também. Esse nosso grupo aqui, né, e representado, na verdade, na minha participação, dialoga com outros grupos de outras instituições, como, por exemplo, o Núcleo de Estudos da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais, o Intertrades, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós temos uma parceria de pesquisa, de produção de conhecimento também. Então, se aproximar desses grupos de pesquisa, que ainda são poucos, inclusive encoraja os pesquisadores em linguística aplicada, os pesquisadores dos estudos linguísticos no estado de São Paulo, que é um estado que tem um protagonismo nos estudos linguísticos do Brasil, a receber e acolher a temática da língua de sinais, né? Até porque já não é mais, na minha concepção e na concepção de muitos linguistas brasileiros, não é mais passível de dúvida que a língua de sinais seja ou não língua. Já está posto que é língua, né? Então a gente ainda vivencia algumas resistências em alguns espaços, mas as pesquisas têm demonstrado a complexidade dessa língua, especialmente aqui no Brasil, da Libras, né? Então, queria até, inclusive, encorajar os linguistas, orientadores, pesquisadores a acolher alunos que queiram estudar essa temática nas suas diferentes linhas. Linhas de processamento de língua natural, linhas de estudos da linguagem e educação, filosofia da linguagem, linguística aplicada, todas as sub-áreas da linguística enquanto grande campo de conhecimento. Então, a minha dica é se aproximar desses coletivos. E se você tem interesse em um coletivo que não estuda a temática, vai com força e com fé que você consegue.
É uma área difícil, você precisa desbravar, mas é possível. Eu acho que eu sou Você uma prova disso, né? é, né, Vinícius? É o melhor exemplo de alguém que desbravou uma área, de entrou num grupo que não era exatamente da sua área, assim, do seu objeto, mas você conseguiu transformar esse grupo também, né? Ou seja, não foi só uma questão sua, mas todo o grupo teve que se adaptar, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, se você falar, eu queria tanto fazer um mestrado, um doutorado na Universidade X, mas não tem ninguém que me oriente. Bata na porta de uma pessoa que você acha que pode te orientar e mostre o seu projeto, se aproxime do grupo, né? Às vezes é por convencimento. E aí no percurso o próprio orientador acaba se encantando com a temática. Isso foi o que aconteceu com a Beth, por exemplo. Ela costuma falar, né, quando a gente se encontra, que ela fala, olha, eu não sei nada de Libras. E aí eu, muito ousado na época, né, falei, professora, mas de Libras eu sei, a senhora sabe bastante de Bakhtin, que é o que eu preciso saber. Então vai ser um casamento interessante. Então a gente construiu uma parceria que dura até hoje, né? Então eu encorajo, então, a ter esse movimento de desbravamento nas diferentes instituições. Ai, que bom. Você gostaria de acrescentar algo mais, Vinícius? Ou a gente já pode encaminhar a entrevista para o seu finalzinho? Não, na verdade eu queria agradecer, né? Agradecer a você, Rosa, pela oportunidade. Infelizmente a gente tem tão pouco tempo de se encontrar na universidade, embora nossos departamentos sejam vizinhos, literalmente, né? Mas agradecer o convite mais uma vez, me sinto muito honrado de participar desse diálogo, agradecer ao GEL, parabenizar por essa iniciativa de entrevistar linguistas no estado de São Paulo, de dar visibilidade às pesquisas que os colegas têm feito nas diferentes temáticas. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo nesse tempo em que a ciência tem sido colocada em dúvida, né, de diferentes maneiras. Então, mostrar para o grande público o que a gente faz, como a gente faz e a importância do que a gente faz contribui para um debate crítico, sério e de qualidade sobre a ciência da linguagem como um todo. Então, agradeço a Rosa, agradeço ao Gel e agradeço a Liz, que fez a interpretação aqui, que topou fazer a interpretação aqui dessa entrevista. Então, muito obrigado. Olha, Vinícius, nós é que agradecemos muito a sua participação, a sua contribuição e esse encorajamento, sabe? Porque é, não é fácil fazer ciência. Então é importante a gente ter relatos mostrando, olha, você tem que ter persistência, você tem que desbravar caminhos. Muito Exato. obrigada mesmo e parabéns pelo seu percurso, Vinícius. E Obrigado. Liz, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, tá? Muito obrigada mesmo.